dar início ao nosso encontro. Aqueles que puderem chegar para frente, é pedido do Diácono Helder, ficar mais. Nós vamos iniciar. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 92. Salmo 92. Você conhece bem, você já ficou no 91, né? Só é pro lado agora. Salmo 92, 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Amém? Interessante como a Bíblia fala, associa a manhã, parte da manhã, né, o amanhecer, as misericórdias de Deus, né? Jeremias fala isso, a misericórdia do Senhor se renova. E é interessante também que algumas vezes a gente vê a fidelidade de Deus ligada à parte da noite, né? E por quê? Porque a gente já viveu o dia todo, já experimentou essa fidelidade, né? E a gente pode olhar para o dia e perceber como Deus foi fiel mais uma vez, porque é por causa do caráter dele, das promessas dele, da bondade dele. Então, nesse momento, irmãos, eu queria que a gente tivesse um tempo de oração, pudéssemos orar com o irmão, né? Pode ser o que está perto de você, se quiser sair do seu lugar também, agradecendo a Deus pela misericórdia do Senhor sobre a vida desse irmão, sobre a vida dele, sobre o trabalho dele, sobre os dons de Deus sobre a vida dele, e também pela fidelidade do Senhor. Eu queria que você tivesse uma momento de oração, ora pelo seu irmão, agradece a Deus pela fidelidade do Senhor, e depois eu vou pedir em seguida o pastor Érico, depois desse tempo de oração, para ele levantar a voz, depois o Maurício pensa uma palavra aqui para conduzir a gente aqui. Amém?
noite, por esse tempo. Deus, obrigado pela comunhão que temos aqui, obrigado pela sua presença. Obrigado, Deus, porque a tua palavra nos lembra, Deus, da tua misericórdia e fidelidade. Obrigado porque o Senhor continua sendo misericordioso e fiel apesar de quem nós somos. Amém. Do teu amor sobre nós. Continue, ó Deus, nos lembrando, Deus, do nosso compromisso de sermos, ó Deus, homens a cada dia mais parecidos com o Senhor. Nos ajude nesse propósito, Deus, nessa missão da nossa vida de sermos maridos melhores, filhos melhores, pais melhores, de sermos servos melhores, ó Deus, de amarmos as nossas esposas, de cuidarmos, provermos, ó Deus, a nossa família, mais do que provisão financeira, mas provisão espiritual. Amém. Possamos assumir, ó Deus, o compromisso, o dever que temos de sermos sacerdotes em nosso lar. Nos ajude, ó Deus, em todo o tempo. Nos dê, ó Deus, a tua força, a tua sabedoria, e que o Senhor possa preencher as lacunas, ó Deus, das limitações do nosso coração. Que sejamos a cada dia, ó Deus, um reflexo da sua glória nesse mundo. Amém. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Caros irmãos do Homem de Coragem, Amém. vamos louvar o Senhor que é único e de toda a honra. Amém?
Glória a Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Amém, irmãos? Temos chamado a vivermos como discípulos de Jesus, como líderes da nossa família, ganhamos a nossa casa, servimos no reino, na igreja. É um privilégio sermos homens em Cristo. Nossa identidade está em Cristo Jesus. Isso traz segurança para nós e direção para a nossa família também. Amém? Nessa noite nós temos aqui um amigo de longa data, aqueles que assistiam lá o Todo Mundo Odeia o Cristo, vizinho lá que cresceu, o Carinho mora logo ali. Ele morava logo ali, agora está morando lá longe, né? Mas continua sendo um amigo nosso que está sempre conosco, né? Atendeu o convite aí dos homens de coragem, né? Ex-vizinho do André. Amém. Léo, por favor. Nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Léo, que está ali
feito ali com as crianças daquele bairro, e o homem tem muitos desafios na vida, é tricolor, mas parece que existe perdão, Deus te abençoe, irmão. Não sei se precisa do microfone aqui, vocês me ouvem bem aí atrás? Ouve bem? Então eu vou deixar o microfone aqui do lado aqui, ó. Eu acho que fica mais fácil a gente. Eu queria compartilhar com os irmãos, começar a compartilhar com os irmãos aquilo que está no texto de Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 29. Está muito na linha do que a gente já ouviu aqui, o pastor Érico orou, e na oração ele falou algo interessante, que o desejo do nosso coração é sermos parecidos com Cristo, né? E Paulo vai dizer, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem, o que diz o texto aí? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Paulo, ele tem a plena convicção de que aquele que foi conhecido pelo Senhor e chamado pelo Senhor, foi chamado com um propósito de ser parecido com Jesus. E aquilo que a gente vai conversar, prometo não demorar, mas aquilo que a gente vai conversar aqui está baseado no livro que li recentemente do pastor Davi Lan, professor Palavra da Vida, homem de Deus. Eu tive a oportunidade de ter aula com ele, e ele tem um livro chamado Homens Mais Parecidos com Jesus. A capa é preta e só está escrito com letra. Se vocês quiserem comprar e estudar esse livro, talvez fique uma dica aqui para o encontro de vocês. Nesse livro ele vai falar exatamente sobre esse modelo de masculinidade. O modelo de masculinidade para o crente é Jesus Cristo. Se a gente quer saber o que é ser um homem de verdade, e se a gente quer ter a certeza de que a gente está sendo homem de verdade em todos os aspectos da nossa vida, a gente precisa olhar para Jesus. Jesus é o modelo de masculinidade que nós devemos seguir. E o livro, ele começa, ele trata exatamente isso. Ele vai falar do caráter de homens parecidos com Jesus e da conduta de homens parecidos com Jesus. A gente sabe muito bem que o plano original de Deus era um plano em que o homem tinha o seu papel. O papel do homem no projeto original de Deus era o papel de cuidar, era o papel de proteger, era o papel de servir. Então isso era o projeto de Deus. Desde a criação, Deus estabeleceu esse propósito para o homem. Com todo esse papel e essa tarefa do homem, o homem tinha, ele levava consigo, e a gente conhece bem esse texto, que o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor, e a ordem de Deus para o homem, para que ele fosse fecundo, para que ele povoasse a terra, tinha um propósito de que, à medida que ele ia multiplicando a sua característica e a sua obediência ao Senhor, a glória do Senhor seria espalhada pela terra. Em todo o tempo, o propósito da criação, o propósito de Deus foi que a glória dele fosse vista e fosse espalhada. Por isso que a ordem para Adão foi: olha, vocês precisam se espalhar, vocês precisam multiplicar e se espalhar, porque à medida que o homem ia se espalhando, a glória de Deus ia sendo espalhada por toda a terra, ainda que a glória de Deus seja manifesta pelas coisas que Ele criou, mas o homem tem esse propósito de espalhar a glória de Deus. Além disso, ele era também um reflexo. Ele não era só aquele que deveria espalhar a glória de Deus pela terra, mas aquele que deveria refletir, né? O homem foi para o microfone.
porque senão eu começo a gritar. Acho que é melhor assim, né? Então, o propósito do homem, de fato, foi o propósito de ser criado para que a glória de Deus se espalhasse pela terra, mas acima de tudo, para que ele espelhasse a glória de Deus. Tudo que o homem queria no propósito original de Deus deveria ser um espelho da glória de Deus. Essa é uma perspectiva da criação, do projeto, daquilo que Deus pensou ao criar todas as coisas. Mas acontece algo que você sabe muito bem no texto de Gênesis, capítulo 3. A gente vê que o homem, ele, em primeiro lugar, deixa de cumprir o seu papel. Há algo interessante aqui na queda, algo interessante na entrada do pecado, que é o homem deixa de cumprir o seu papel. E Satanás é astuto em relação a isso. Quando você olhar a narrativa de Gênesis, você vai ver que Satanás, a primeira coisa que ele faz é diminuir o papel do homem. A abordagem do diabo não é no homem, mas na mulher. Foi ao homem dada a responsabilidade de guardar, de proteger, de cuidar. Mas Satanás foi no coração da mulher. Alguns estudiosos vão pensar, inclusive o pastor Davi Bump, ele vai dizer o seguinte, que o homem estava ali vendo todo esse diabo. Que o homem estava ali, Satanás não aproveitou o momento de distração do homem, não. Ele estava ali e viu quando Satanás abordou a mulher. Alguns estudiosos vão dizer isso, porque o texto vai dizer que logo depois que a mulher prova, ela dá ao homem. Interessante isso, porque se o homem, de fato, essa teoria os estudiosos têm razão em relação a isso, a gente vê um homem que perdeu, que deixou de lado o seu papel, que era de proteger a sua esposa, que era de guardar a sua esposa, que era dizer o seguinte: não, trata comigo. E além disso, de cuidar das coisas que foram criadas. Então, o que acontece é que a queda, ela desvirtua os papéis. A mulher toma uma decisão quando foi ao homem dada uma ordem. O homem se omite em relação àquilo que deveria fazer. Olha a consequência do pecado. Olha o que o pecado faz. E por isso que hoje, muitas vezes, nós vivemos uma crise de masculinidade. Porque nós deixamos de espelhar a glória de Deus e a imagem de Deus e o projeto de Deus que lá no Éden foi estabelecido. E muitos têm trazido a ideia de masculinidade como algo distorcido, mas masculinidade passa por olhar o projeto original de Deus. A tragédia, então, do pecado, ela traz consequências devastadoras, traz vergonha, traz medo da presença de Deus, traz autojustificação, traz conflito conjugal, traz egoísmo. A gente vê aqui na narrativa de Gênesis, capítulo 3, versos 7 ao 13, a gente vê que tudo isso acontece. Satanás, ele subverte uma ordem divina, ele aborda a mulher, ele mina a liderança masculina, ele olha e diz: olha, esse homem ele não pode exercer a liderança dele. E essa desobediência, tanto da mulher quanto do homem, trazem consequências terríveis. Adão decidiu escolher agradar a sua mulher ao invés de agradar ao Senhor. Ali, quando ele aceita aquela proposta, e essa atitude resulta em uma tragédia. E quando a gente vê tudo isso acontecendo, a gente precisa pensar o seguinte: de que forma aquilo que o pecado afetou é possível restaurar? Porque, volto a dizer, ser homem conforme Jesus, semelhante a Jesus, ser um homem de verdade, restaurar a verdadeira masculinidade para nós, passa por imitar o modelo de Cristo. E lá no Éden, o próprio Deus já havia estabelecido uma
uma solução para a crise que foi instaurada na relação familiar. Já lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, a gente vai ver que o Senhor diz: olha, da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Nós vamos também chamar isso de proto-evangelho, né? Primeiro anúncio do evangelho já sendo anunciado lá quando o homem peca. Quando a gente olha então para o modelo de Jesus, a gente precisa entender que ele é o modelo perfeito de masculinidade. A tragédia da queda necessita de uma restauração, agora essa restauração com Cristo. A masculinidade que foi afetada pelo pecado, ela precisa ser restaurada em Cristo Jesus. É interessante que existem algumas características de homens que agradam a Deus e que são parecidos com Jesus. À medida que o pecado rompe essa comunhão com Deus e instala medo, né, da ira de Deus, a gente entende que a graça de Cristo ela restaura essa comunhão. Muitos homens são inseguros no seu papel porque carregam em si culpa, carregam em si vergonha das suas atitudes, porque não conseguem se perdoar, não conseguem entender o perdão de Deus, não conseguem compreender a obra de Cristo na cruz do Calvário, a obra redentora do Senhor. E para justificar ou para acobertar a sua culpa, o seu pecado, acobertar a sua conduta vergonhosa, elaboram uma imagem de pessoas que são pessoas que não erram, que são irrepreensíveis, não admitem serem corrigidos. Essa semana eu tive uma experiência na igreja muito interessante. Conversando com uma irmã querida, que conheço há alguns anos, caminha conosco na igreja. Foi uma conversa dura, uma irmã que está ferida, que está triste por uma série de questões da vida e carrega algumas marcas da vida. Mas conheço essa irmã há muito tempo, antes mesmo de pensar em ser pastor, era adolescente, a gente já caminhava junto. E ela falou: olha, eu tenho algo para te falar. Eu guardo no meu coração algo que você falou aqui, filho. E ela começou a relatar a situação e dizer o que eu tinha feito. E era uma conversa, apesar de sermos amigos de longa data, era uma conversa com pastor e ovelha. Naquele momento ela falou, e confesso que eu não me lembrava, muitos anos, e de fato tinha muitos anos, que nem ela não era casada ainda, ela namorava, ou que hoje é o marido dela. E eu olhei aqui, olhei para ela e falei o seguinte: eu só tenho uma coisa para fazer. Eu pedi que você me perdoe por aquilo que eu falei e que te magoou e que há tantos anos você tem carregado. Aquilo no meu coração, e eu já fiz isso algumas vezes, tá, irmãos? Já fiz isso algumas vezes com oficiais de igreja, que muitas vezes falei de uma forma mais brusca, mais dura, e depois tive que voltar e pedir perdão. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: olha, pastor, se você ficar pedindo perdão às pessoas, você vai perder sua autoridade. E eu fico pensando nisso, eu falei: cara, ter um coração parecido com o coração de Cristo é um coração que sente. Ainda que ele não tenha cometido pecado, Jesus me ensina a olhar o outro com um olhar de misericórdia e ir na direção do outro, no sentido de estender a mão e dizer o seguinte: olha, eu estou contigo, eu não quero romper minha comunhão com você. O pecado muitas vezes diz isso para a gente: você não deve satisfação a ninguém. Olha, homem não chora.
quantos de nós talvez ouvimos isso? Eu tenho um jovem na igreja, inclusive, que a mãe fala, o pai não vai à igreja, inclusive o pai tem um problema sério com o álcool, e isso é uma tragédia na família. O álcool destrói as famílias, e ela fala para mim, o pai dele diz para ele que ele não é homem, e é um menino tranquilo, um menino, sabe, o menino está lá, que trabalha, que é um adolescente, e o pai fica falando para ele, dizendo, olha, e aquele menino chora quando ele ouve isso do seu próprio pai, e ele fala, está vendo, se você fosse homem, você não chorava. É algo que muitas pessoas têm pregado nos dias de hoje. Ser um homem de verdade não é ser alguém com um coração duro, mas ser alguém com um coração quebrantado. O pecado de fato endurece o nosso coração. Mas olha, a promessa do Senhor é que Ele tiraria de nós um coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne. Alguém que sente, alguém que chora, alguém que se importa com a dor do outro, alguém que se comove com a história contada do filho e que não julga o seu filho, mas que o abraça, mas que cuida dele. Cristo nos restaura com a sua graça. Mesmo em meio ao julgamento lá no Éden, Gênesis 3,15, você vê a graça do Senhor, a semente da mulher agora sendo prometida. É interessante que o primeiro Adão, ele fracassou na sua tarefa de proteger e de cuidar, mas esse último Adão nos ensina a restaurar todas essas coisas. O modelo perfeito de masculinidade que é Jesus Cristo, ele é um homem sábio. Jesus era um líder servo. O pastor Bruno também falou sobre isso aqui, em uma das suas falas. Nós estamos aqui para servir. Um homem que é parecido com Jesus é alguém que é um líder da sua casa, mas não é alguém que é um manda-chuva na sua casa. É alguém que é um líder, mas que exerce a sua liderança servindo, dando exemplo de serviço. Jesus encarnou, esteve entre nós, e a sua liderança foi marcada pelo serviço. Ele mesmo disse isso: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele mesmo se esvaziou, Filipenses capítulo 2, se esvaziou. Ele tinha o olhar no outro, ele olhava para o outro, ele não estava preocupado somente com, muito pelo contrário, nunca se preocupava com a glória dele. Jesus era um homem sábio, e isso fica claro no texto de Lucas, no capítulo 2, no verso 52, que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante dos homens. A sabedoria de Cristo vinha do alto. Tiago vai dizer isso, a sabedoria do alto é essa. E ele vai estabelecer esses critérios da sabedoria. O que nós precisamos buscar? A Bíblia fala que o princípio da sabedoria, temer a Deus é o princípio da sabedoria. Jesus, ele foi um protetor fiel. Em contraste com o primeiro Adão que fracassou, que falhou, Jesus protegeu e protege a sua noiva, protege a sua esposa. Irmãos, nós precisamos, aqueles que são casados aqui, a nossa tarefa é proteger as nossas mulheres. Muitas vezes nós queremos mulheres independentes. Nós não queremos que as mulheres, eu queria que minha mulher fosse mais independente, não dependesse só de mim. Mas isso causa, muitas vezes, vulnerabilidade. Eu e você precisamos entender que o nosso papel é cuidar das nossas esposas e proteger elas. Uma vez também aconselhando um casal na nossa igreja e voltando, depois da volta do carnaval, nós não fizemos retiro nesse ano, foi esse ano inclusive. A esposa passou por mim e falou assim: ele saiu de casa do carnaval. E eu fui chamar esse jovem para conversar. E eu sei que de vez em quando lá o negócio fica feio na casa deles e ele fica muito irritado, eles se irritam, eles brigam muito e tal. E a gente tem acompanhado esse casal. Eu chamei ele uma vez para conversar, uma pizza, a gente começou a falar: o que aconteceu? Ele falou: cara, não aguentava mais, eu precisava sair e tal. E eu olhei para ele e falei assim: você sabe que quando você sai, você dá oportunidade para que outra coisa entre na tua casa. Quando você abandona o seu lar, quando você deixa o seu lar, você abre espaço para que inclusive outra pessoa assuma o lugar que é seu. Muitas vezes eu e você
abandonamos a tarefa que é nossa de cuidar das nossas esposas e nós damos oportunidades para que elas sejam tentadas por outras situações e que Satanás é astuto, ele sabe exatamente o que fazer. E nós não podemos, queridos, abandonar o papel que é nosso. Está chateado, está aborrecido, ficou irritado, meu irmão, engole um copo d'água e resolve a situação. Senta e fala, nós precisamos conversar, nós precisamos resolver, nós não podemos continuar assim. A palavra de Deus vai dizer que a gente não pode deixar que o sol se ponha com o coração irado. Isso quer dizer que a ira, quando a gente vai deixando a ira, vai acumulando. Às vezes a gente não quer se aborrecer em casa, às vezes a gente não quer tocar no assunto, porque a gente sabe que se tocar no assunto não vai ficar bom. E a gente vai guardando coisa no nosso coração, ao ponto de a gente explodir, a gente deixar que o nosso coração se esfrie. Mas não é isso que Cristo nos ensina. Cristo nos ensina a proteger. E a gente precisa sentar e falar assim, olha, nós precisamos resolver isso. Nós precisamos colocar isso em ordem. Esse é o papel nosso como homens. A masculinidade verdadeira aponta para Cristo Jesus e olha para Cristo Jesus. Quais são as características então do homem? Aqui já caminho para o final. As características do homem que agradam a Deus. A partir do exemplo de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, a gente pode desenvolver algumas características daqueles que agradam a Deus em todas as esferas da nossa vida. A primeira coisa é piedade e caráter íntegro. A gente tem uma noção de que piedade é o momento que a gente tem na igreja ou o momento que a gente tem com o Senhor, na nossa casa, no monte, ouvindo um louvor. A gente acha que a piedade aponta para exatamente essa questão, a questão daquilo que eu faço, do tempo que eu separo para Deus. Não. A piedade se manifesta em todos os momentos da nossa vida, nos momentos ordinários da nossa vida. O homem que agrada a Deus possui um coração cheio de reverência pelo Senhor e o que nos leva a tomar decisões práticas baseadas na palavra de Deus. A integridade cristã se manifesta primeiro no lar e depois irradia para o mundo em nossos relacionamentos. É interessante isso, queridos. Quando nós entendemos que queremos agradar ao Senhor, imitando a Cristo Jesus, tudo que a gente faz leva em consideração o Senhor. Seja as decisões do nosso trabalho, seja a decisão na nossa caminhada com a nossa esposa, seja no nosso relacionamento com as pessoas do trabalho. Muitas vezes no trabalho e isso é muito comum, da gente separar aquilo que é sagrado do que é secular. A gente usa essa expressão, né? Não, isso é secular, isso não é sagrado. A gente acha que aquilo que é sagrado é só o que acontece na igreja. Mas o homem foi criado e chamado pelo Senhor para viver aquilo que é santo em todo momento. Seja no trabalho, volto a dizer, e seja em casa. Em casa, às vezes, a gente esquece de que a gente é crente. Na nossa relação com a nossa esposa, na nossa relação com os nossos filhos, a gente esquece que a gente é crente. A gente esquece que a gente tem que agradar ao Senhor. Isso implica em algumas coisas, implica em deixar de assistir aquilo que enche o nosso coração de pecado. Em determinado momento da minha vida, eu tive que tomar algumas decisões. Tomar a decisão de não consumir conteúdos que podem me levar a pecar. E eu vou te dar um exemplo prático. Se hoje eu estou vendo um filme que eu percebo que a cena vai levar para um lugar mais quente, uma cena mais quente, eu pulo. Eu não encho meu coração disso, porque eu conheço o meu coração. Eu sei quanto isso pode me levar a pecar, quanto isso a minha mente pode me levar. Só que muitas vezes a gente se acha crente o suficiente ao ponto de consumir e falar assim, não, isso não me afeta não. E a gente participa de grupos de WhatsApp, hoje a pornografia é compartilhada. E a gente muitas vezes vê filmes em que, se não há pornografia, há insinuação a isso. E a gente participa de conversas que nos levam muitas vezes a piadas de
São decisões que nós precisamos tomar. Se a gente quer agradar ao Senhor, ser parecidos com Cristo Jesus, nós precisamos tomar decisões. Isso é gente que conhece o seu papel de homem e que entende isso. É interessante, queridos, que a piedade ela se manifesta exatamente em situações práticas da vida. No lar, a gente precisa ser alguém que serve. A gente não pode achar que a gente está na casa e a gente já trabalha tanto que a gente não pode fazer nada. E que a esposa que está em casa, ela é responsável por fazer tudo. A gente precisa entender que compete a nós, como homens do Senhor, também o trabalho de cuidar das nossas esposas e de cuidar das coisas que estão na casa. Não fere a tua masculinidade se você ajudar a guardar as roupas. Não fere a tua masculinidade se você ajudar a lavar a louça. Não fere a tua masculinidade se você ajudar a cozinhar. Aliás, tem muitos homens que cozinham melhores que algumas mulheres. A gente precisa entender que o nosso lugar é de servir. Quando os nossos filhos nos veem servindo, eles entendem exatamente o papel do marido, do homem. A gente também tem algo que sempre toca o meu coração, que é o papel do pastoreio na família. Isso sempre me incomoda muito. E aqui a gente está entre amigos, né? E a gente precisa sempre ter o cuidado de não deixar que a rotina da vida atropele o que é mais importante na nossa casa. Vez ou outra eu consigo fazer um culto doméstico na minha casa, não é sempre. E eu confesso que isso me incomoda. Eu confesso que a minha vontade é diariamente fazer um culto. O Miguel toca a bateria, não sei se vocês conhecem o Miguel tem 9 anos, e lá a gente tem uma bateria em casa, uma bateria eletrônica, então dá para diminuir os vizinhos não se incomodam. A Júlia toca teclado, eu arranho no violão, e vez ou outra a gente senta no quarto, vai no quarto do Miguel e a gente faz um momento de louvor, a gente tem um tempo de reflexão, e como isso é bom para a gente. Mas o dia a dia não permite que a gente faça isso todos os dias e a gente não consegue fazer isso. E isso muitas vezes me incomoda. Eu sempre carrego esse sentimento seguinte, que eu estou falhando no meu papel de pastoreio da minha casa. Eu sempre carrego isso. Muitas vezes, quando eu me deparo com situações assim, eu sempre penso assim, eu posso fazer mais. Algo que muitas vezes a gente faz é ler a Bíblia no celular. Às vezes a gente está sentado e a gente está lendo a Bíblia no celular. Os nossos filhos nunca vão saber se a gente está lendo a Bíblia ou se a gente está olhando a rede social. Se você na tua casa quiser ler a Bíblia, para que você dê um exemplo para os seus filhos, abra o livro, folheie a palavra de Deus, para que eles vejam isso, para que eles se lembrem disso, para que eles vejam, olha, o meu pai, ele passava tempo lendo a palavra de Deus. O pastoreio é algo que precisa ser restaurado, aquilo que foi dado a Adão, ordenado a Adão lá no Éden. Você precisa cuidar, você precisa espelhar a glória de Deus, você precisa espalhar a glória de Deus, você precisa fazer isso. Precisa ser restaurado em Cristo Jesus na nossa casa, no nosso lar. É engraçado que foi ao homem dada essa responsabilidade. E Deus continua insistindo isso aos homens. Depois no homem você vai ver isso. Olha, enquanto você caminha com o seu filho, ensina ele, instrui o seu filho no caminho, na palavra, que ele se lembre disso. A gente precisa também restaurar a masculinidade no trabalho. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu muitas vezes me deparo com situações, vocês já devem ter se deparado. Os crentes são os que dão mais trabalho no trabalho. Pastor, então, né? A gente ouve isso. É o crente que coloca mais atestado, é o crente que mente, é o crente que não vai, é o crente que fica morcegando no trabalho. É uma luta. E eu fico pensando assim, às vezes os homens, eu fico vendo muitas pessoas assim, não é possível. Eu conheci um irmão que não parava de trabalho nenhum. E a família dele sofria com isso. A família dele passava por dificuldades
adoração, é vocação. Você precisa adorar ao Senhor aonde você faça o seu melhor. Ah, pastor, mas não é tão simples assim. Mas caramba, é o sol, andando no sol o dia inteiro. Eu falei, não, anda no sol, glorificando o Senhor. Se Deus colocou ali, faz o teu melhor um dia. Alguém vai olhar para você e falar assim, esse cara precisa ir para o escritório. Esse cara merece, ele merece para sair desse perrengue. Mas a gente precisa entender isso. Interessante, gente, que o trabalho é algo também que a gente dá o exemplo de homem de Deus, de alguém que tem caráter. Nós precisamos ser leais, nós precisamos ser. Eu demorei a aprender isso, tá? Na minha juventude, na minha adolescência e juventude, comecei a trabalhar com 16 anos. Eu era um morcego, irmãos. Vou falar para vocês. O cara, eu trabalhava externo, então eu trabalhava numa empresa era promotor de vendas. Então eu ia no supermercado, posicionar o produto, era pago para isso, posicionar o produto. Trabalhava numa multinacional, ganhava bem, e eu tinha uma rota para fazer, era a Zona Sul do Rio. 6 horas da manhã eu tinha que estar entrando na Americana, no Shopping Rio Sul, para arrumar os produtos. E eu tinha que fazer tudo isso, todas as vezes eu tinha que ir, todos os dias eu tinha que fazer a minha rota. Morava na Engenhoca. Irmão, eu ia uma vez na semana. E o supervisor passava, eu já saí daí, mentiroso. E eu comecei a entender, não tinha compreendido ainda, crente na igreja, tá? Caminhando na igreja, ministrando louvor na igreja. Eu não tinha entendido ainda que o que eu fazia no trabalho era para a glória de Deus. Eu levei tempo para entender isso. E Deus foi moldando meu coração, moldando meu caráter. À medida que hoje eu começo esforços no meu trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Os irmãos já acompanharam algumas lutas minhas nas últimas semanas que estivemos no mestrado lá no Palavra da Vida. Eu ia sob a concessão da minha chefia, eles sabiam que eu estava no mestrado, mas eu continuava trabalhando lá onde eu estava, com o meu computador, fazendo algumas coisas, assistindo a aula, mas teve um dia que eu precisei fazer uma visita, tive que ir para Brasília. Então peguei o meu carro de madrugada, fui até o aeroporto de Guarulhos, peguei o avião, fui para Brasília e voltei para o mestrado. Porque eu entendia que eu não podia simplesmente dizer que não era para ir. Ah, porque eu estou fazendo, estou estudando, você deixou. Não, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que realizar o meu trabalho. Então, se Deus te deu um trabalho, se Deus deu você pode estar insatisfeito com o teu salário, você pode estar chateado com o teu patrão, você pode fazer qualquer coisa, pode ter diversas razões para isso. Mas você só não pode entender que o que você faz diz respeito só a você, ao teu salário e ao teu patrão. O que você faz, não importa o ambiente do teu trabalho, você precisa fazer para a glória de Deus, e isso precisa ser uma verdade no nosso coração. Se a gente quer ser um homem íntegro e restaurar a verdadeira masculinidade, a gente precisa ser homem trabalhador. A gente precisa também ser um homem que tem autocontrole no cotidiano. Jesus era alguém que tinha um coração moldado pelo Senhor. Tiago vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você querer ser homem e querer ser mais bravo do que o outro. O verdadeiro homem é aquele que tem a sua força sob controle, tem a sua ira sob controle. Vou dar um exemplo também que aconteceu comigo, voltando do trabalho há alguns meses. Tinha acabado de dar um banho de tinta no meu carro, arrumar meu carro todo, estava bonitinho. E eu estava voltando do trabalho por volta de 5h30, 6 horas, o trânsito na ponte, aquele anda e para, finalzinho da tarde, o rádio tocando na CBN, falando da notícia, o ar-condicionado no fraquinho, aquele silêncio, e vai, para, anda. Eu apaguei, eu dormi, e eu fui na traseira do carro da frente. O cara saiu irado,
bateu no capô do meu carro. Você mexendo no celular, que não sei o quê. Eu até então não tinha abaixado o vidro do meu carro. E ele veio gritando. E eu abaixei o vidro do carro, olhei para ele e falei assim: me perdoa, eu dormi. Quando ele viu a minha postura, que eu não ia gritar com ele, eu não ia brigar com ele viu minha postura, ele olhou para o carro dele, ele entrou e foi embora. Mas eu confesso que eu fiquei bem irritado com ele, com a postura dele. Eu estava bem cansado daquele dia. Eu apaguei, irmão. Sabe quando desliga o disjuntor? É exatamente isso. A gente precisa entender através da nossa, sabe, de querer ganhar as coisas do grito. Nós não fazemos isso. E em último lugar, a nossa masculinidade é restaurada em Cristo Jesus, quando na igreja a gente tem um papel de serviço. Deus nos chama para servir a igreja e uns aos outros. Isso é restaurado em nós e é um reflexo do nosso olhar para Cristo Jesus. Sabe, o que Deus nos chama para fazer, o que Deus quer de mim e de você, é que a gente, na nossa casa, a gente seja parecido com Jesus. O que Deus quer de mim e de você é que no nosso trabalho a gente seja parecido com Jesus. O que Deus quer de mim e de você é que na sociedade os nossos vizinhos nos vejam como gente que é parecida com Jesus. E também na igreja nós precisamos ser parecidos com Jesus. Gente parecida com Jesus, homens parecidos com Jesus, são homens que de fato restauraram a sua masculinidade. Aquela que foi afetada pelo pecado no Éden foi restaurada agora em Cristo, porque eles decidiram se submeter a Cristo Jesus. A minha oração, queridos irmãos, é que nós entendamos isso como sendo uma luta diária, uma necessidade diária. E eu preciso ser parecido com Jesus. Não é o meu jeito, não é a minha maneira, não é o meu jeito de resolver, é o que Jesus faria no meu lugar. Como eu posso ser como Jesus? Vamos orar. Senhor, a tua palavra nos afirma que nós fomos conhecidos antes da fundação do mundo e chamados pelo Senhor antes de todas as coisas para sermos conforme a semelhança de Cristo Jesus, para sermos parecidos com Jesus, para imitarmos o exemplo do teu Filho. Pai, quantas vezes nós temos falhado, Senhor, nisso, porque nós esquecemos do propósito de sermos chamados, nós esquecemos do propósito de sermos crentes. Senhor Deus, estarmos, Senhor Deus, debaixo da tua graça e sermos alcançados pela tua salvação, não diz respeito a nós, Senhor Deus. Não, Senhor Deus, não termina em nós, mas aponta para a tua glória. E, Senhor Deus, se queremos apontar para a tua glória, vivemos para a tua glória, precisamos ser como Jesus. Senhor, levanta, Senhor, a cada dia mais, Senhor, homens nesse lugar, que sejam parecidos com Jesus. Senhor, não só nos momentos, Senhor, que estão cantando, que estão reunidos, Senhor, na igreja, mas em todo o tempo, parecidos com Jesus. Que a preocupação, Senhor Deus, que o ideal de vida dos teus filhos seja ser como Jesus. Oh, Senhor, eu oro por isso, Senhor Deus. Eu oro pelos crentes, Senhor Deus, dessa nação, homens dessa nação. Ah, Senhor Deus, que o propósito dos homens dessa nação seja, Senhor Deus, de ser como Jesus. Senhor, isso não se conquista, Senhor Deus, através, Senhor Deus, de retiros especiais, Senhor Deus, através de programações radicais, Senhor Deus. Isso acontece, Senhor, à medida que convertemos o nosso coração à tua palavra e olhamos para o exemplo de Jesus. Ah, Senhor, eu tenho a certeza, Senhor Deus, e a tua palavra nos garante isso, que se o teu povo, Senhor Deus, se os homens, Senhor Deus, derem um exemplo, Senhor Deus, de gente que se arrepende dos seus pecados, de gente que se converte ao Senhor e converte o coração ao Senhor, essa nação será mudada, Senhor, transformada, Senhor. O que precisamos,
Senhor Deus, não é conquistar essa nação, Senhor Deus, através da força e do grito. No tempo que nós temos vivido, Senhor Deus, de tamanha confusão, o que precisamos, Senhor, de homens que se levantem como Jesus Cristo e que vivam, Senhor, como Jesus em todo momento. Senhor, que os nossos filhos vejam o nosso exemplo, um exemplo de gente que imita Jesus. Que as nossas esposas, Senhor Deus, sejam protegidas por nós, se sintam seguras, Senhor Deus, ao nosso lado. Senhor Deus, e aqueles que estão à nossa volta, queiram caminhar conosco, Senhor, estar conosco, porque nós imitamos a Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos como homens, a sermos homens como Jesus. A minha oração é essa, para a glória do Teu nome. Amém. Agradecemos a instrumentalidade do pastor Delas à noite, trazendo a palavra de Deus no nosso coração. Deus possa abençoar cada um de nós. Temos mais um louvor e estamos caminhando já para o encerramento aqui nesse primeiro momento. Depois nós temos um lanche ali atrás. Só quero lembrar, irmãos, que no próximo domingo nós teremos almoço aqui na igreja promovido pelos jovens. A gente colocou nos grupos aí, os irmãos têm divulgado o Pix da juventude, né? Alguns já fizeram a sua contribuição, mas se você ainda não fez, amanhã é o dia das compras, né? A gente fazer as compras, então dê aquela força aí para a juventude nesse movimento do almoço de domingo aí, tá bom? Domingo é o primeiro domingo de ceia, oportunidade de comunhão, estamos juntos, os nossos jovens estão à frente desse desafio aí, ok? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Glória. Deus abençoe. Aqui não ficou lá. Que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui. Que Deus abençoe aqueles que não puderam estar aqui. Que Deus abençoe aqueles que estão acamados em casa. Quero estar aqui como irmão, gostaria de estar aqui. Deus abençoe a nossa igreja, nosso bairro, nosso estado, nosso município, nosso país, Senhor. Deus abençoe a todos. Seu rosto
filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Deus eterno, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, pela presença dos homens de coragem aqui na tua casa. Obrigado pela presença do pastor Léo também conosco. Que o Senhor continue derramando graça sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o ministério. Em nome de Jesus, ó Pai. Tome, Pai, cada lar aqui representado, Senhor. Toma as nossas esposas, filhos, filhas, ó Pai. Alguns aqui já são avós também. Abençoe, Pai, toda a nossa família. Que nós sejamos, ó Pai, imitadores de Cristo. Que a tua glória, Pai, se manifeste em nossa casa. Em nome de Jesus, que nós possamos ver o Evangelho florescendo, a tua palavra florescendo no coração da nossa casa, Senhor. Que haja restauração, perdão, cura, transformação, conversão genuína, santificação, Pai amado, em cada lar, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja retirando tudo aquilo que não está de acordo com a tua vontade, em nome do Senhor, Pai amado, limpando, purificando, Senhor, para que nós possamos frutificar. O Senhor Jesus disse que aquele que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda, Senhor. Ó Pai, faz que os nossos lares frutifiquem para o teu reino, frutifiquem para a tua glória, Senhor. Louvado, bendito seja o teu nome. Entregamos, ó Pai, esse homem que entrou aqui durante a celebração, durante o culto. Liberta essa vida, Senhor, muda a história dessa vida. O Senhor conhece pelo nome, Pai amado, e nós suplicamos que ele seja, Pai, liberto pelo poder que é no nome de Jesus. O Senhor pode reescrever essa história, Pai, debaixo da tua graça, do teu sangue, Pai. Pedimos, ó Pai, a tua bênção agora para esse tempo de comunhão, Pai, que vamos estar juntos ali no salão social. Quando sairmos desse lugar, leva-nos em paz. Entregamos aqui, ó Pai, o nosso entorno. Ó Deus amado, tudo que aconteceu no dia de hoje vai repreendendo toda a violência, toda a bala perdida, Pai, toda a mortandade. Repreenda o mal em nome do Senhor Jesus, Pai. Muda a história, Pai, de São Gonçalo, Niterói, Brasil. Venha o teu reino, Pai amado. Venha o teu reino sobre nós, para a glória e honra do teu santo nome. Entregamos a situação econômica do Brasil, pedimos pelos empregos, ó Pai, essa questão da tarifa, Pai amado, que venha, ó Pai, trazer, Deus, prejuízo, ó Pai, venha trazer intranquilidade. E nós sabemos que o Senhor é a nossa força, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Nosso coração não está no capitalismo, não está, ó Deus, naquilo que esse mundo nos oferece. Nosso coração está em Ti, Senhor. Ó Deus, nós confiamos no Senhor, e mesmo diante de tantas ameaças desse tempo, os nossos olhos estão colocados em Ti, Senhor. Sustenta-nos, ó Pai, com a Tua graça. Abençoe, Pai, cada família. Livra-nos de todo mal, toda arma forjada contra nós, contra os nossos casamentos, ó Pai, contra os nossos filhos, ó Pai. Que, ó Deus, o Senhor esteja repreendendo todo o mal, Senhor, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus.